39 ao 42. José, que o Senhor fez prosperar, torna-se mordomo da casa de Potifar. José resiste à sedução da mulher de Potifar, é acusado falsamente e colocado na prisão. O carcereiro Mor entrega nas mãos de José os assuntos da prisão. José interpreta o sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor. O copeiro Mor esquece de falar de José a Faraó. Faraó sonha com as vacas e as espigas. José interpreta os sonhos como 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ele propõe um programa de armazenamento de trigo. Faraó faz dele governante de todo o Egito. José se casa com Asenate. Ele ajunta trigo como a areia do mar. Asenate dá à luz Manassés e Efraim. José vende trigo aos egípcios e a outras pessoas durante a época de fome. Jacó envia os filhos ao Egito para comprar trigo. Eles se inclinam diante de José. José faz acusações ásperas contra eles. Aprisiona Simeão e envia-os de volta para buscar Benjamim. E José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Viu, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor a prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos, e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, mais do que do pão que comia. E José era formoso de porte, e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse: Deita-te comigo. Porém ele a recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que é em casa comigo. E bem entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a-te, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho a mal, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela, e estar com ela, sucedeu, num certo dia, que veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela o pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e a fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que ele deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora, chamou os homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, ele trouxe-nos o homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz, e aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a roupa dele perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo, e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe a falava, dizendo: Conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não tinha cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor a prosperava. E aconteceu, depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e colocou-os na prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda encarregou José deles,
e ele serviu, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E foi José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Sonhamos um azonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 asarmentos, e estava como brotando, a sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém lembra-te de mim, quando estiveres bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada fiz para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, da obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José, e disse: Esta é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça de sobre ti, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor, e a cabeça do padeiro mor, no meio dos seus servos. E fez retornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e ele deu o copo na mão de Faraó. Mas enforcou o padeiro mor, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, mas esqueceu-se dele. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na margem do rio. E as vacas feias à vista, e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu, e sonhou outra vez, e eis que brotavam de uma haste 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas, e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e mandou chamar todos os adivinhos do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: Dos meus erros me lembro hoje, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me na prisão, na casa do capitão da guarda, eu e o padeiro mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-os, e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um os interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito, a mim me fez retornar ao meu cargo, e a ele fez enforcar. Então a Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes, e foi a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de te ouvir dizer que quando ouves um sonho interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Não está em mim, a Deus responderá Combais a Faraó.
Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista, e magras de carne, não vi outras tais, quanto a feiura, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se notava que houvessem entrado em suas entranhas, porque a sua aparência era feia como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de uma haste subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer, a notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E se o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, procure Faraó agora um homem de discernimento e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito, faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem, assim, será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como esse, em quem esteja o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há com tanto discernimento e sábio como tu estarás às obras à minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te pus sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o seu anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim, ao pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E deu Faraó a José o nome de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E a José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José de diante da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu a mãos cheias. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto era inumerável. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito a Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de toda a minha labuta, e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou a Efraim, porque disse: Deus me fez brecrer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome,
como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e a vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras iam ao Egito, para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que eu vi que há mantimentos no Egito, descei para lá, e comprai-nos dali, para que vivamos, e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo do Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com os seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda porventura alguma desgraça. Assim, foram os filhos de Israel para comprar, entre os que iam lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José foram, e inclinaram-se a ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, reconheceu-os, porém, agiu como um estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou-se dos azonhos, que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, mas viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai hoje, e um anão existe mais. Então lhes disse José: Isso é o que vos falei, dizendo que sois espias, nisto sereis postos à prova, pela vida de Faraó, não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam postas à prova, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos na prisão 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei isto, e vivereis, porque eu a temo a Deus, se sois homens honestos, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e de vós, levai mantimento para a fome de vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos aculpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. E a Ruben respondeu-lhes, dizendo: Não vô-lo falei eu, dizendo: Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles, e a chorou. Depois retornou a eles, e falou-lhes, e tomou Simeão dentre eles, e amarrou-o perante seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: Foi devolvido o meu dinheiro, e ei-lo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: Que é isso que Deus nos fez? E foram a Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra, mas dissemos-lhe: Somos homens honestos,
não somos espias, somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um não existe mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse, nisto saberei que vós sois homens honestos, deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai mantimento para a fome de vossas casas, e parti, e trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens honestos. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, esvaziando eles os seus sacos, eis que cada um tinha trouxinha com seu dinheiro no seu saco, e viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então seu pai Jacó disse-lhes, vós me desfilhastes, José não existe mais, e Simeão não existe mais, agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo, mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, dá-me em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse, não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão está morto, e só ele ficou. Se lhe suceder alguma desgraça no caminho que fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. E esses foram os capítulos 39 ao 42 de Gênesis narrado. Se você gostou, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like que é muito importante pra gente. Compartilhe com o máximo de pessoas que puder e siga nosso Instagram Fé de Milagres. Deus abençoe a todos.